Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, nesse conectados com a palavra. Mais uma vez em consonância com Anoitecendo com a palavra, onde estamos lendo Zacarias. E hoje o capítulo 13. Capítulo 13 de hoje. Dias melhores estão para chegar. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Diz no versículo 1 desse capítulo. Visão cheia de graça e de encorajamento, não é mesmo? O capítulo 13 é uma continuação do capítulo anterior, do 12. Lá no capítulo 12, versículo 10, encontramos a profecia sobre o Messias, que seria perfurado por arma ou traspassado. É uma expressão do Novo Testamento. Portanto, nesse capítulo, a expressão naquele dia, ou naquele dia, certo? Do capítulo 13, visão, refere-se ao dia em que o Messias seria crucificado. Não no dia do fim dos tempos, pelo menos essa é a interpretação de boa parte dos intérpretes. Quando o Messias morre, como sacrifício de Deus, e as pessoas lamentam e choram a sua morte, a fonte que purifica do pecado é aberta. Nos versos 2 e 4, o Senhor dos Exércitos promete que os ídolos e os falsos profetas, assim como os espíritos imundos, que a tantos têm extraviado, serão por fim cortados da terra. Sim, o Senhor tem dito isso. Temos aguardado com muita expectativa esse dia. Os versos 5 e 6 falam da vinda do Redentor, que é mencionado como um agricultor servo desde a sua juventude, e em seguida descreve o seu sofrimento. Ele será ferido entre os seus braços e seja nas suas costas. E nos evangelhos, lá em Mateus 27, Marcos 14... capítulo 15, Lucas 25, João 19, isso nos é dito, que ele foi açoitado, ridicularizado, estapeado. Tudo isso aconteceu quando ele estava visitando os seus amigos, que somos nós, a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, que representam a raça humana, como previsto no versículo 7 do texto de hoje, e anunciado pelo próprio Jesus ao citar nessa passagem, lá em Mateus 26, versículo 31, quando Jesus diz que o pastor foi ferido e todo o rebanho, seus discípulos, se dispersaram e fugiram. Ele veio para fazer jorrar a fonte purificadora para o pecado e a rebelião da humanidade. Mas seus ouvintes estavam tão cegos por causa da sua maldade e cobiça que o puseram à morte, o levaram à cruz. Aqueles que eram encarregados pelo serviço do templo e que por direito de nascimento eram os líderes do sistema religioso da época, agiram como inimigos do seu Senhor. Bom, então fica aqui o alerta para nós, para que nós não façamos fazer uso dos privilégios que temos à nossa disposição para a nossa própria autopromoção, né? Auto-benefício próprio. Tudo que temos deve ser consagrado para exaltar o Senhor que nos criou e nos salvou. É incrível ver que a maior parte das Escrituras foi escrita muito mais para nós que vivemos o tempo do fim do que para qualquer outra pessoa da história. Até mais que a audiência pública direta dos profetas, essa Escritura tem falado muito ao nosso coração. A última parte do capítulo evidencia isso, no versículo 8 e 9. O Senhor permitirá que o remanescente sofra provações e dificuldades o suficiente para que desista do seu mundanismo pecaminoso, o desejo de autoexaltação. Então eles invocarão o nome de Cristo e anunciarão o seu nome e ansiarão por poder purificar o seu sacrifício. E nesse momento, quando isso acontecer, nós passaremos a ser o povo de Deus e Ele será o nosso Deus. Quando isso acontecer, nós alegremente diremos: o Senhor é o meu Deus, é o nosso Deus. Então leiamos com atenção o capítulo 13 do profeta Zacarias. Só para relembrar, é um profeta pós-exílico, que a sua palavra fala no nosso coração. Amém e amém.